Você já ouviu a frase: se os seus problemas te fazem cair, os seus sonhos te farão levantar? No vídeo de hoje, quero trocar uma ideia bem de boa aqui com vocês sobre algo que aconteceu comigo aqui na Inglaterra quando eu cheguei. Eu vou compartilhar isso. Até então eu não tinha falado isso, pessoal, em nenhum vídeo que eu me lembre. Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui. Eu tive um problema bem sério quando eu cheguei aqui. E isso serviu para realmente ativar no nível extremo o meu fator de resiliência. Quando você sai de um país, do seu país natal, do Brasil, e vem morar num país como a Inglaterra ou qualquer outro país, você vai passar por um processo de adaptação, porque tudo é diferente. Então você tem que reaprender muita coisa. E aí eu me lembro que eu cheguei aqui em janeiro de 2018 e eu comecei a trabalhar já na semana seguinte que eu estava aqui. Eu não tinha nem alugado casa ainda, nada, eu já estava trabalhando. Eu morava no Airbnb, a gente morou os primeiros 15 dias no Airbnb aqui e eu comecei a trabalhar. E aí, eu já trabalhava na minha área, eu já falava inglês, não como eu falo hoje, obviamente, mas já me virava bem no inglês, então eu já cheguei trabalhando. E aconteceu uma situação que mexeu muito comigo na segunda semana aqui na Inglaterra. Obviamente que a gente veio com dinheiro contado, a gente vendeu todas as nossas economias no Brasil, e a Libra estava altíssima quando eu vim em 2018, então eu cheguei aqui com pouco dinheiro, dinheiro suficiente para realmente alugar o apartamento que a gente começou a morar, que era um apartamento de um quarto, bem simples, bem tranquilo, mas que eu também tive que dar o calção, né, o depósito. Então isso foi boa parte do dinheiro que eu trouxe comigo do Brasil, ele acabou indo nesse depósito. E a gente usou o resto do dinheiro para comprar as coisas para casa, móveis que estavam faltando, para comprar o carro também, né, porque eu cheguei aqui, eu precisei comprar um carro e tudo mais. Mas antes ainda de ter o carro, na segunda semana eu estava trabalho e o meu chefe chegou e falou assim: Jonathan, nós temos um cliente para você atender na região de Manchester e você precisa ir para lá. E era janeiro. E em 2018 aqui, para quem mora aqui vai lembrar, foi o inverno assim muito rigoroso. Então tava nevando, tava frio, tipo menos 5 tava dando assim todos os dias nessa época. Bem nessa semana, nesse período, né? E eu falei, caraca, vou ter que ir para Manchester. E eu vi as opções de trem, porque não era em Manchester. Na verdade, era uma cidadezinha pequenininha chamada Rochdale. Rochdale é na região de Manchester, uma cidade bem pequenininha. Se escreve Rochdale mesmo, igual o bairro lá de Osasco, tá? Se você é de São Paulo, você vai saber, é o mesmo, é a mesma... Eu falei, tô indo pro Rochdale, até falei assim, né, na época. É uma cidadezinha pequenininha, fica na região de Manchester, então não tinha um trem que me ligasse direto, né? Eu era muito cru de Inglaterra, eu não tinha as manhas ainda de, tipo, ir pra King's Cross, pegar um trem, descer em Manchester e tal. E aí o meu chefe deu a brilhante ideia pra mim de alugar um carro. Ele falou, Jonathan, aluga um carro e vai, a gente paga os custos aqui do carro pra você, né, e tudo mais. Aluga esse carro e vai pra cidade. Só que, cara, tava nevando, era inverno e eu nunca dirigi na neve, né? E nunca tinha dirigido na Inglaterra e nunca tinha dirigido do lado contrário, que pra mim é o lado certo hoje, tá? Desculpa aí, mas é o lado certo. Brincadeira. Então eu nunca tinha dirigido do lado contrário, né? Então eu peguei e falei, vou encarar, fazer o quê? Tava um pouco inseguro, tava um pouco com medo, mas resolvi encarar a situação, era o meu trabalho, eu tinha que ir, era uma coisa normal que eu fazia no Brasil, era pegar um carro e ir pra uma outra cidade atender um cliente. E aí eu fui alugar esse carro, e até então eu não sabia mais ou menos como que funcionava o processo de locação de um automóvel aqui na Inglaterra, mas foi tranquilo, fiz tudo pelo site e tal. Só que na hora de fazer a coleta do carro, de ir buscar o carro, eu lembro que eu quis ir mais cedo justamente para entender melhor como que era, como que funcionava. E o meu chefe falou assim, não, eu te levo, mas vamos no finalzinho do dia. Aí o que aconteceu? Ele me levou porque ele queria que, tipo, eu dirigisse um pouquinho para ver como que era dirigir do outro lado e tal. Era realmente a primeira vez que eu ia dirigir do outro lado. Na Inglaterra, que a mão também é inglesa, é tudo ao contrário, na verdade. E quando você tá aqui na primeira semana e vai fazer isso, é meio louco, é meio insano, na verdade. Você nunca dirigiu do outro lado e vai dirigir na primeira semana. Foi o que aconteceu comigo. Só que a gente chegou lá às 6 horas e o pessoal tava fechando já a lojinha que alugava os carros.
E eu lembro que tinha um indiano, foi a primeira vez que eu falei com um indiano aqui, na verdade. E o cara tava louco pra ir embora, ele tava no horário dele de ir embora, a gente chegou tipo em cima da hora pra pegar o carro. Aí o que aconteceu? Ele falou com aquele sotaque tipo super forte indiano dele, super rápido. E eu não consegui entender muito bem a explicação que ele deu. Can you please make a decision? Sabe quando você vai alugar o carro e eles falam, olha, tem essa opção aqui, que se você pagar o seguro, se você bater o carro, você não vai ter nenhum custo. Tem essa opção aqui intermediária, que se der algum acidente, algum claim, alguma coisa, é um valor intermediário, e não tem o seguro, que daí é uma multa maior se caso acontecer alguma coisa. E aí eu não entendi direito, eu fiquei nervoso na hora. Eu, em vez de falar, cara, explica direito pra mim, fala devagar, ô desgraçado. Em vez de eu falar isso, não, o cara, tipo, ele vomitou a informação na minha frente. Eu tava muito cru ainda de Inglaterra. Eu falei, deve ser assim que funciona e tal. Vai essa opção mesmo. O que aconteceu? Eu escolhi sem querer a opção que não tinha seguro. Então, se acontecesse algum acidente, alguma coisa, eu teria que pagar um valor cheio para cobrir as despesas do acidente. Foi o que aconteceu. Eu fui pra Manchester, pessoal, foi uma viagem que eu fiz à noite, eu saí tipo 7 horas da noite aqui. Eu cheguei acho que 1, 2 da manhã lá, porque eu teve vários acidentes, a estrada parou várias vezes. Aí tinha que passar o caminhão jogando sal, foi uma loucura, porque eu peguei várias estradinhas de interior também, que estavam fechadas. E foi assim, um negócio insano, mas eu cheguei lá são e salvo. Eu lembro muitas vezes de estar dirigindo e tipo me adaptando ainda com a noção do carro ali, do espaço e tudo mais. Mas fui, fiz meu trabalho lá, voltei. 2 dias depois eu voltei, o tempo já estava um pouco melhor, mas estava aquele sleet, sabe? Como é que é sleet em português? É aquela chuva congelada mesmo. E aí, pessoal, eu fui devolver então o carro no outro dia, cedo, saí de casa, tirei o carro da garagem. No caminho para entregar o carro, que era tipo 5 minutos da minha casa dirigindo, eu parei num cruzamento e do nada aconteceu o maior problema, a maior tragédia que eu enfrentei aqui na Inglaterra desde que eu cheguei. Um ciclista do nada surgiu e eu tava parado com o carro, não tava fazendo nada, tava parado esperando a preferência para eu poder seguir, atravessar aquele cruzamento. Só que o ciclista ele tava vindo pela calçada numa velocidade até meia alta, ele foi frear, eu vi ele freando, só que como tava muito liso a rua, porque tava caindo essa chuva congelada e ficou tipo um gelo, sabe quando fica aquela neve que vira gelo já? Isso que é o mais perigoso. Ele escorregou com a bicicleta nessa neve, nesse gelo, e foi deslizando e deu de frente na minha porta aqui direita. Amassou a porta do carro, o cara se esborrachou na porta do carro, e aí eu saí do carro na hora e fui acudir ele. E aqui é o seguinte, se você atropela um ciclista ou se você se envolve num acidente com um ciclista e você não dá assistência, meu amigo, você pode ir preso. É muito sério isso, multas gravíssimas e tudo mais. E assim, lembrando vocês, eu tava sem dinheiro nenhum, tinha acabado de começar a trabalhar, eu tinha usado todo o meu dinheiro para me estabelecer aqui no Reino Unido, alugar casa e tudo mais, comprar os móveis para casa e tal, tipo tudo low cost mesmo assim, foi nossa chegada aqui. E o que aconteceu? Eu me vi numa situação que o cara sofreu um acidente, né, ele machucou o braço, ele tortou toda a bicicleta dele na porta do meu carro, ele era um senhor britânico. O que aconteceu? Eu acudi ele, levei ele pra casa, perguntei se ele estava precisando de ajuda, se ele queria ir pro hospital e tal. Enfim, prestei todos os socorros ali. Mesmo não tendo culpa do acidente, eu teria que prestar, porque mesmo assim, por ele ser ciclista, até ele estando errado, ele tá certo. Na verdade, é mais ou menos assim que funciona aqui. Então, e na época eu não sabia disso, mas eu, por ser quem eu sou, se fosse no Brasil, se fosse aqui, em qualquer lugar, eu iria fazer a mesma coisa, iria prestar toda a assistência, ajudei o cara, levei ele pra casa dele, perguntei se ele não queria ir no médico e tudo mais, enfim, resolvi a situação dele. E aí eu peguei, entrei no carro, fechei a porta e eu chorei igual uma criança, cara, porque eu sabia que eu ia ter que pagar uma paulada de dinheiro pra locadora. Porque daí eu já tinha lido o contrato, eu tinha sabido que eu já tinha noção que eu tinha tomado uma decisão errada lá no começo com aquele indiano que falou super rápido, não quis me explicar direito e tal. Resumindo, cheguei na locadora do carro para devolver o carro com a porta toda amassada. Aí eles foram lá e já falaram assim, olha, você vai ter que pagar £1000 por causa do seguro, porque no contrato que você assinou, você não escolheu a opção ali com o seguro. Se fosse com o seguro, você ia pagar só £100. Mas como você não pagou o seguro, você vai ter que pagar £1000. E eu peguei e falei, caraca, mano, eu não tinha £1000 para pagar nesse dia, eu não tinha dinheiro. E aí o que eu fiz, pessoal? Eu liguei pra minha esposa, pra Leila, e eu chorei tanto, que eu acho que foi a última vez que eu chorei mesmo assim, sabe? Tipo, igual uma criança mesmo.
Ó, só de lembrar eu fico emocionado, porque, cara, foi muito tenso. Porque aí juntou tudo, você tá num país diferente, você saiu do Brasil, é outra língua, outro idioma, o fato de eu ter, tipo, errado numa coisa boba e idiota. Cara, nessa hora você pensa em desistir, nessa hora você pensa em voltar pra casa, nessa hora vem aquela raiva, aquela angústia. E aí eu peguei e falei, não, cara, eu não posso desistir, eu preciso continuar. E aí eu peguei, o que eu fiz? Usei o meu cartão de crédito do Brasil para pagar esses £1000, então esses £1000 já virou 7, 8 mil reais. Foi bem difícil no começo por causa desse problema, inclusive. A empresa que eu trabalhava não me ajudou, inclusive nisso, mas ok, não era a responsabilidade deles me ajudar. Mas aí vem muito a questão da resiliência, de você exercer sua resiliência. O que quero contar pra vocês com essa história aqui, compartilhando essa história, é que às vezes você olha pra mim e fala, cara, o Jonathan não tem problema, nossa, que cara super legal e tal, super pra frente e tal. Todo mundo tem falha. Ninguém é perfeito, todo mundo passa por problema, dificuldade. Tem dia que você acorda torto mesmo, tem dia, cara, que você não quer falar, tem dia que você tá triste, tem dia que eu não quero gravar, por exemplo. Eu sou um ser humano normal, que cometo erros e falhas, igual você que tá aqui me assistindo. Então, não coloque a expectativa muito alta nas pessoas, porque não é todo mundo que vai olhar nessa perspectiva, inclusive, para isso. Mas as pessoas são falhas, as pessoas erram, entendeu? E quando você toma uma decisão de sair de um país e mudar e tal, você vai passar por situações como essa. E aí, nesse momento que você está lá chorando igual uma criança, como eu estava no carro, que você precisa se lembrar de quem realmente é você, do porquê que você está ali e como você vai enfrentar essa situação. E eu lembro que eu respirei fundo e falei, não, depois de chorar uns 15 minutos no telefone com a Leila, eu lembro que eu gritava chorando, porque eu não sabia de onde eu ia tirar esse dinheiro. Daí eu comecei a pensar, cara, eu vou fazer isso. Usei meu cartão de crédito, me ferrei lá no Brasil, mas depois eu fui lá e paguei e tudo mais. Mas foi uma lição de muito aprendizado. Eu saí disso muito mais forte. Isso que é o legal quando você passa por situações como essa. Você sai muito mais forte. E hoje, por exemplo, quando vem um indiano falar desse jeito comigo, porque eu não sei porque indiano é assim, cara. Dá horário deles ir embora, eles ficam maluco. Inclusive esses dias agora, eu vendi meu carro, né? A gente tava indo pro Catar, daí atrasou, Covid e tal. Eu fui alugar um carro e aconteceu a mesma situação. E aí eu peguei e falei, cara, você não tá afim de trabalhar? Eu já fui pra cima do cara, violentamente. Falei, cara, você não tá afim de trabalhar? Chama o teu outro colega. Quer ir embora? Vaza. Mas eu não vou querer que você me atenda da forma que você tá me atendendo, porque você tá vomitando a informação em mim. Eu quero saber exatamente qual é o acordo aqui do carro. Você vai ter que me explicar tintim por tintim. Eu quero entrar no carro, eu quero que você me mostre tudo que tem no carro, se tem algum risco, alguma coisa, pra você não me cobrar isso depois. Aí o cara já, já desarmou, entendeu? Então aqui é assim, você não pode baixar a cabeça, você não pode deixar, senão as pessoas montam em cima de você mesmo, entendeu? Então, foi uma lição muito boa pra mim, porque isso me forjou realmente a ser uma pessoa melhor, lidar com esse tipo de situação de uma forma muito melhor. Então, que você possa realmente ativar o seu perfil de resiliência, saiba que nem tudo são flores, você vai passar por situações como essa quando você sair do seu país. Vai ser difícil as primeiras semanas, nem tudo é um mar de rosas. Às vezes você olha aqui meu canal, eu mostrando, indo passear com a minha família no final de semana e você acha que é tudo lindo, maravilhoso. Porém, acontecem esses percalços, mas esses percalços servem realmente para que você cresça, para que você evolua e se torne uma pessoa melhor. Beleza? Gostou da história? Comenta aqui embaixo, me fala se você já passou por alguma situação parecida e eu peço para que você também se inscreva no meu canal. Entra lá no meu grupo do Telegram. E é isso, pessoal. Nos vemos por aí no próximo vídeo. E cuidado quando você for alugar um carro no exterior, para que você não caia nesse mesmo tipo de situação que eu caí. Um abraço, galera. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.